queridos, Shalom, Shabbat Shalom. Vamos entrar no Shabbat, cheio da graça de Deus. Nessa live nós estaremos entrando no portal do Shabbat. Tempo de paz, tempo de descanso, tempo de refrigério, tempo de porção dobrada. Aleluia! Tempo de receber do Espírito de Deus. Aleluia! Sinta a presença. Diga comigo, praticando a presença. Pratique a presença de Deus aí onde você está. Sinta a presença, sinta a presença. Jesus está aqui, Jesus está entrando na sua casa. E nós vamos recebê-lo. Diga, vem, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, em nome de Jesus. Entra na minha vida, na minha casa, na minha família. Ó. Entra na frequência. Comece a tocar teu piano aí, teu teclado. Isabela, em Portugal, aí, acompanha. Seu teclado estava muito bonito, muito lindo aí. Você tocando no seu piano, seu teclado. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos de Portugal, amamos muito vocês. Querido Bruno, Aline, amados queridos. E você que está chegando. Como está o som? Está bom? Então, esses minutinhos agora, quanto falta para as 18 horas? 4 minutos. Quero que você exercite. Quero que você imagine. Jesus, como você imagina Jesus? Imagine ele caminhando. Ele tem corpo, ele tem pés, tem braços, tem pernas, tem rosto, tem cabelo. Ele tem as mãos perfuradas. Mas ele pode entrar em qualquer parede, qualquer lugar, qualquer construção. Ele pode estar aí com você no seu carro. Ele pode estar na sua casa. Ele gosta de visitar os amigos. Ele visitou Maria de Betânia. Trouxe tanta alegria para aquela casa. Aleluia. E ele vai trazer para você. 3 minutos, praticando a presença. Eu vou levantar um pouquinho o hino aqui. Jesus, 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 Jesus. Vamos começar de novo. E eu quero que você acompanhe. Eu quero que você imagine você caminhando com ele. Lembra que ele começou com os 2 discípulos de Emaús? Eles não reconheceram Jesus. Será que você reconheceria ele? Ele está vivo. Acabei de falar com ele hoje. E você pode falar também. Então imagine Jesus. Quando ele apareceu, jovem galileu, cabelos longos, ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar daquele jeito. Jeito simples. Conversar. Tocava o coração. Tocava o coração de quem escutava a sua voz. E seu nome? Jesus. Yeshua. Orikambarachai. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem. Vem, Espírito Santo. Vem nos dar convicção. Nós queremos sentir a presença do Senhor. Orikambarachai. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que é de vir. E em casa de Zaqueu, meu Deus, aquela estrada, aquele sol, glórias tão bonitas.
Enche o coração de paz. Enche de paz os corações. Jesus, Jesus, Jesus. Sua fama se espalhou. O fenômeno do jovem tinha tanto amor. Aleluia! Ele está entrando na sua casa. Jesus. Aquele chão. Aquele poço na casa de Simão, Pedro. Aquela relva. Está entardecendo, querido, agora. Oh, a paz de uma esperança nasceu. O jeito dele é inconfundível. O jeito de perdoar. A ser criança. Você vai voltar a ser criança. Jesus, Jesus. A sua fama se espalhou. Fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Amado Pai Celestial, envia agora, Senhor, o poder da Tua palavra, Teu Espírito Santo, fazer Jesus real nesse dia. Venha, Senhor, com a Tua graça nesse momento, curar os enfermos que estão nesse momento doentes, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão nesse momento passando por grandes dificuldades. Visita, Senhor, visita a casa desta pessoa que está desenganada, que está na cama, que está com febre. Em nome de Jesus, nós repreendemos febre, dor nos ossos, nervos, músculos, doença desde o alto da cabeça à planta dos pés. Nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, a todos que estão ouvindo essa mensagem, recebendo essa oração, enche a sua casa com a tua presença. O Senhor veio no cenáculo, o Senhor visitou os apóstolos, o Senhor voltou para visitar Tomé, que não estava na primeira visita. Mas aqui está um povo que está aqui presente, querendo sentir a tua presença, a tua vibração, as tuas emanações. Por isso eu quero, Senhor, pedir que neste Shabat venha conosco, fique no Shabat conosco, fique em nossa casa, fique com nossa família. Em nome de Jesus. Repita comigo, queridos. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Diga aleluia para alguém do seu lado. Diga aleluia, aleluia. Está começando o Shabat. Diga comigo, bem forte, sim. Senhor, nós recebemos esse Shabat. Nós abençoamos o Senhor. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso que nos deu o Shabat. Obrigado, Senhor. Obrigado. Abençoe essas 24 horas que estaremos vivendo esse Shabat. Eu peço também que o Senhor abençoe cada filho. Quero que os pais agora, onde você estiver, abençoe seus filhos. E diga, Senhor, eu abençoo meus filhos neste Shabat. Meus filhos serão abençoados com porção dobrada, como Efraim e Manassés. Então diga, meus filhos serão como Efraim e Manassés. Abençoe, Senhor, nossos filhos. Abençoe nossas filhas que sejam como Sara, Raquel. Diga em nome de Jesus. Abençoe nossos filhos espirituais, os queridos que estão debaixo da nossa cobertura. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Diga que assim seja. Aleluia. Muito bem, hoje eu vou ensinar vocês a respirar diferente. Vocês vão respirar hoje, Deus. Amém? Você vai dar um valor enorme hoje para a tua respiração. Hoje nós vamos falar do dia que Jesus soprou sobre os seus apóstolos. Ele soprou o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E soprou. Aleluia.
Tem uma música que fala assim, né? Ó, tão certo como uma manhã que se levanta. Ó. Tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. Mas tem uma música que fala, tão certo como o ar que eu respiro. Essa aí? É? Então, muito bem. Então, fala para alguém hoje. Vai mudar a sua forma de respirar a partir de hoje. João capítulo 20, verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Jesus que falou isso, quando ele voltou até visitar os seus apóstolos. Em João capítulo 15, verso 26, diz, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, Jesus está prometendo, em João capítulo 15, verso 26, ele promete o Consolador, o Espírito Santo, da parte do Pai. Ó, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. Observe, Jesus fala de uma outra pessoa que vai vir. É o Espírito Santo. E este dará testemunho de Jesus. Que testemunho é esse que o Espírito Santo vai dar de Jesus? O Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, enquanto eu faço essa live, está visitando pessoas que não creem. Está convencendo eles. Então agora envie essa live para alguma pessoa que você quer que seja abençoado e que Jesus entre na sua casa. Você quer que alguém da tua família receba a presença dele? Quando ele entra numa casa, tudo se transforma. Ontem nós vimos um milagre extraordinário. Fantástico. Eu vou perguntar se a pastora quer vir aqui contar, pastora, um milagre. A pastora estava 3 dias muito aflita. Estava perdendo já a paz, né? Porque a pastora ama muito seus filhos, suas filhas, e a Cris, né, estava junto há 3 dias no hospital para ganhar nenê e não tinha dilatação. Então, a pastora estava agoniada e ela, então, perdeu até o sono. E ela pediu ontem, ora pela crise. E aí, então, durante a live nós oramos. Lembra? Então, pastora Mara Engel, fala que teu servo ouve. Irmã, coloca a pastora aí falar. Estava contando aqui, pastora, que você estava angustiada 3 dias, aí, 2, 3 dias, 3 dias mesmo, com a Cris, que não estava muito bem, né? E aí você ontem falou para nós orar na live, né? E nós oramos e aconteceu um milagre. Shalom a todos vocês. Realmente ontem foi algo sobrenatural que Deus fez. Antes do profeta começar a live, eu pedi, por favor, ore pela Cris. Ela está já em 51 horas já de processo do parto, das dores, um parto induzido. E assim que ele começou a live, não sei se foi exatamente 3 ou 5 minutos, que ele disse ontem, não sei se vocês lembram, toda a dor agora salte para fora, que saia, nasceu o Joelzinho, lindo, perfeito. A falou que deu poucos minutos, né? Depois da oração, ele já estava indo para a sala Ela de cirurgia. ia para a cesárea, já estava tudo certo, encaminhando para ir para a cesárea. Aí, naquele momento, a enfermeira falou com ela e foi tudo decidido e ele veio. Veio mesmo no parto normal, foi tudo uma bênção, eles estão ótimos, louvado seja Deus por tudo que Deus fez de ontem para cá. E tu ficou tão feliz que não dormiu essa noite, perdeu o sono de alegria.
Ficou Essa noite eletrizado. daí, essa noite eu não conseguia dormir porque daí eu estava feliz. E também estava uma cunhada minha, Vânia, no hospital. Quero que todos vocês orem. Ela está já na UTI há alguns dias. Nos ajude, Vânia Alves. E ela estava entubada. E ontem à noite também o filho dela foi visitar. E eu considero uma grande resposta de oração que ela deu sinal de vida, assim. E a gente está no aguardo, crendo que Deus vai fazer muito mais do que Amém. pedimos, do que subiu no nosso coração, em nome de Jesus. E eu sei que Aleluia. essa noite vai ser uma noite de grandes bênçãos também. Aleluia. Diga aleluia. Então, muito bem. Vamos aqui ao significado dessa mensagem de hoje. Primeiramente, Jesus está numa... Jesus, ele morre e, enquanto isso, todos os apóstolos ficaram numa situação de abandono. Deixa o Noah entrar também, as crianças podem entrar. E todos ali estavam presentes naquela sala, no cenáculo, depois da morte de Jesus. Eles estavam desanimados, eles estavam fracassados, estavam entristecidos. Então, a esperança... Noah, senta do meu lado, Noah. Olha, o pessoal está com saudade de você, que não imagina. Ah, o pessoal, cadê o Noah? Todo mundo perguntando. Dá um oi, pessoal, lá, estou aqui. Shalom a todos. Shalom. Shalom a todos. De quem está com saudade, manda um beijo Quem aí. está com saudade, manda um beijo. O pessoal gosta muito de você, Noah. Aleluia. Vou te contar uma história aqui, depois tu vai pregar, tá? Sobre isso. Agora vou voltar a pregar e você vai escutar. Júnior aqui do lado, dá oi, Júnior. Todo o nosso... Shalom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live. Que Deus abençoe vocês. Aleluia. Muito bem, queridos. Então, o que é fantástico, o que é extraordinário nessa mensagem é que... Vou pedir para Deus que está um pouquinho fora dos quadros aqui. O que é extraordinário que você vai aprender e viver, quero que você viva isso. Estavam ali os apóstolos reunidos, eles estavam desesperados, estavam com medo, estavam fechados, estavam com muito medo, sem esperança, sem fé, triste. E a tristeza é uma forma de morte. Sabia? Quando a pessoa está triste, ela está uma morta-viva, né? Então, Jesus aparece. E Jesus não bate na porta. Noah, não fique assustado, viu? Mas ele entra na porta e não precisa abrir a porta. Jesus voltou da ressurreição com um corpo glorificado. Um corpo que anda numa velocidade mais que a luz. Ele se movimenta onde ele quer. Ele sobe ao céu, ele desce à terra, ele anda em cima do mar, ele faz qualquer coisa. Ele visita lá Roraima, Rondônia, daqui a pouquinho vem tomar um café aqui no sul. Qualquer coisa que ele quiser. E ele estava assim, entrou na sala onde estavam os seus apóstolos, desanimados, amortecidos, e ele se apresenta ali. E ele diz a palavra maravilhosa que vocês já ouviram dias atrás. Paz seja convosco. Ou seja, ele traz a shalom, ele fala shalom. Eu gosto de você falar shalom quando tu começa as tuas mensagens. Viu? E você, o pessoal fala assim, profeta, parece que é um profeta falando. Então, o shalom traz uma paz para aquelas pessoas. Shalom. E quando Jesus se apresenta, ele então mostra que ele está vivo. Ele mostra as suas feridas. Ele mostra a marca da ressurreição. Aqui brota uma curiosidade. Será que quando nós ressuscitar, vamos estar nesse corpo? O que você acha? Diga comigo. É claro? Porém glorificado. O que é glorificado? Cheio de glória, ele está um corpo que não morre mais. É um corpo que não adoece mais. Então este dia é o dia mais esperado de toda a Bíblia. É o dia que nós consideramos a salvação completa. E Jesus foi o primeiro a ressuscitar.
E ele mostra que uma pessoa ressuscitada, no caso dele, ele entra na sala, ele conversa com os apóstolos, ele caminha. E então nós precisamos resgatar essa presença de Jesus tão esquecida. Nós pensamos em Jesus, parece que ele está tão longe, tão distante, tão afastado. E a gente nem imagina o quanto ele está presente. Diga para alguém do seu lado, Jesus está mais próximo de você do que a sua própria roupa. Aleluia. Jesus está mais perto de você do que você imagina. E Jesus, então, entra e come pão. Quero dizer, a pessoa ressuscitada vai comer pão. Vai andar e entrar nas casas. Vai conversar com as pessoas e vai poder se relacionar com as pessoas. Não é fantástico que isto está preparado para todos nós que cremos em Jesus? Não é fantástico que tudo isto está preparado, uma vida eterna com Deus? E os apóstolos que estavam ali, eles não estavam acreditando nisto. Eles não estavam acreditando. Dá para o João. Não estavam acreditando que Jesus iria ressuscitar e agora ele aparece e traz vida para eles. Diga aleluia. Traz vida. Então, quando Jesus entra, ele diz, paz seja convosco. Depois ele se mostra, e isso era logo após a ressurreição. E quando ele se mostra, ele sopra. Ele fala da grande comissão, ela fala que vocês são enviados. E ele sopra e diz, recebei o Espírito Santo. Júnior, a palavra é ruach, né? Ruach. Ele sopra. Ruach. E o que é isso, queridos? Para você entender o que Jesus está fazendo, ele está agora trazendo para os apóstolos o poder da vida ressurreta. O poder da vida com glória. Ele está trazendo agora o poder que ele recebeu na ressurreição. Então isso é um ato profético que Jesus faz, preparando para o Pentecoste. Observe, Pentecoste, 49 dias. No Pentecoste, nós vamos falar para vocês, e vocês vão receber o batismo no Espírito Santo. O batismo é um revestimento de poder. Mas naquele momento, Jesus precisava soprar sobre os seus apóstolos algo extraordinário que eu vou ensinar para você. Diga comigo, Jesus vem e sopra para organizar o ambiente, para ter harmonia. Jesus entra em um ambiente de medo e confusão e sopra a vida. Diga, sopra vida. Jesus sopra a vida, eu vou mostrar para vocês. Diga, o sopro de Deus traz ordem, alinhamento e vida. Onde Deus sopra o caos, perde a força. Vê se o Isaac Noah quer ler aqui. Consegue ler? Vamos ler Gênesis 2. Aqui, ó, Gênesis 2:7. Isso. Gênesis 2:7 diz: Deus soprou e o homem recebeu a vida. Olha só. Observe o que é o sopro de Deus. O sopro de Deus. Quando Deus criou o homem, para você entender, Deus, quando cria as coisas, cria em 4 níveis, 4 momentos. E eu vou dar uma aula depois para os nossos queridos pastores, uma mentoria sobre o sopro de Deus que está aqui, para entender. Em primeiro lugar, lá em cima, onde está a emanação de Deus, é só poder, é só glória. Aí quando Deus vai criar alguma coisa, ou criar o homem, ele cria primeiro na sua mente. Então diga criar. Quando ele vai formar, então, aí ele fala. E quando ele forma, então a pessoa vem à existência. Então o primeiro mundo é chamado emanação, o segundo é criação, formação e depois a ação. Então todo esse processo Deus faz com o homem. Deus tira do seu espírito, né, da sua vida, e vem e prepara um boneco de barro. Então, quando ele chega e desce nesse processo, ele sopra
sobre aquele boneco de barro. E no momento que ele sopra, Adão torna-se alma vivente. Então diga comigo, o sopro de Deus torna o homem um ser vivente, uma alma vivente. E este sopro da vida, ele dura aqui na terra até o momento que nós morremos. Então, quando nós morremos, o sopro de vida volta para Deus, que veio de Deus. E a carne volta para a terra, que é terra. Então diga comigo, como é importante o sopro de Deus. Como é importante tudo, né, Jamel? Tudo para nós, o sopro de Deus. E quando o homem estava lá com Deus, ele recebeu o sopro de Deus e recebeu também a cobertura de glória. O Adão estava ali diante de Deus com toda a glória. Então o Adão era tão abençoado pela presença de Deus que ele não morria, não envelhecia, não ficava velho. Então era glória. Então ele estava ali numa condição de imortalidade. E quando ele pecou, então o que Deus disse? O dia que você comer dessa fruta, certamente morrerás. Então nós nos tornamos mortos ambulantes. O filme aquele dos zumbis que vocês assistem, misericórdia, mortos ambulantes. Então os apóstolos estavam assim. E a maioria das pessoas que eu estou conversando agora estão assim também, mortos, ambulantes, mortos nos seus pecados, mortos nos seus delitos, mortos nas suas inflamações mentais, pensamentos, mortos em condenação, mortos sem vida, sem propósito, sem significado, uma vida sem nenhum propósito, uma vida que não gera vida, que não distribui vida, que não salva vidas, que não tem importância, que não tem história, que não tem começo, que não tem fim. Muitas pessoas já estão mortas. Hoje eu passei ali, voltando para casa, do lado daquele colégio antigo metodista, e tem um lugar ali, até cercado, 2 pessoas, né? Não eram mendigos, mas eram jovens, talvez viajando de outro lugar, dormindo ali, deitado, acendendo fogo, urinando no canto. Eu digo, meu Deus, jovens, pessoas saudáveis que estão mortas, que não sonham, que não têm esperança, não têm expectativa. Você também está morto, assim como os apóstolos? Então Jesus vem e receba o Espírito Santo. Quer dizer, eu ministro muito soprando como Jesus, porque ele disse que nós devemos fazer o que ele fez, e mais ainda. Então, é muito importante que vocês lembrem de Moisés, quando eu preguei, que ele repartiu a glória dele com Josué e com mais 70. Jesus agora vem e ele então também transfere da sua glória. Ele disse que ele ia repartir conosco, né, da sua glória. Então ali naquele momento, foi assim uma transferência, começa uma obra do Espírito Santo na vida dos apóstolos, para que eles recebam, eles se reanimam. Então ali Deus ativa aquela vida que havia se perdido no homem. Deus ativa novamente. Deus traz vida no sopro. Só que essa vida que Jesus soprou atingiu a alma e o espírito de cada um deles. Então lá no passado, Deus sopra sobre o boneco de barro e ele torna-se alma vivente. Esta alma vivente pecou, errou. Agora Deus vem e nos leva a uma nova condição. Nós vamos voltar a ser melhores do que era ainda Adão. Então, naquele momento foi importante Jesus falar, e Jesus tinha preparado eles, dizendo que o vento sopra onde quer, assim são os nascidos de Deus. O vento sopra onde quer, não ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então aqueles apóstolos estavam nascendo do Espírito. E eles receberam o Espírito Santo. Aí alguém disse, mas eles não falaram em línguas. O revestimento do Espírito Santo é especial. E é no Pentecoste. Aqui é o início da caminhada, 49 dias de contágio do homem. E muitos tradicionais líderes, pessoas, igrejas,
que são tradicionais e têm o Espírito Santo, mas não têm o poder do Espírito Santo, não têm o revestimento do Espírito Santo. Isso vem no Pentecoste. Aleluia. Atos capítulo 2. Mas eu quero dar mais uma palavra para você, chamar aqui os pastores, líderes. Nós vamos dar uma mentoria tão forte para você sobre isso aqui, que eu preparei uma outra aula. Eu tenho aqui, ó, para os líderes depois. O sopro de Deus na criação, tá? Deus formou o Senhor do homem do pó da terra, soprou ao ensino. Deus forma o corpo, depois libera o sopro. Sem o sopro de Deus, o homem é apenas a estrutura. O homem, quando caiu, olha só que ele caiu. O homem perdeu a presença, perdeu a comunhão, perdeu a sensibilidade, perdeu a intimidade. Grande parte das pessoas que nós conhecemos na igreja está assim. Líderes, pastores estão assim. Jesus, ele vem para restaurar, olha só. Receber o Espírito Santo. Aqui acontece regeneração. Vida espiritual restaurada. É uma nova criação interior. Aleluia, diga aleluia. Jesus está criando homens, ele está restaurando homens. Aleluia. Olha a transferência de glória, e tem muito mais. Ó, ensino, existe uma transferência espiritual, existe uma autoridade delegada, existe continuidade de governo. Deus não apenas levanta homens, ele transfere glória sobre eles. Novo nascimento, ele fala também, muito bem. Tem muita coisa aqui. Ó, quem nasce do Espírito não é mais controlado pelo natural. Aqueles apóstolos precisavam estar ali na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo para entender e ficar. Quem é que fica no monte 40 dias? Difícil, né? Tá? E hoje nem dá mais para ficar nós mesmos, quando a gente quer ficar, tem que ficar fora do ambiente de muita gente. Mas, como é difícil, né? Ficar 40 dias. Eles teriam que ficar 49 dias esperando a presença de Deus. E até que veio. Mas, nesse alinhamento e nesta mentoria, eu quero ensinar isso para vocês aqui, um exercício. Tá? Olha esse exercício aqui que nós vamos fazer hoje. Ó, não reaja, ó, exercício. Quem receber antes de agir, né? Qualquer decisão hoje. Isso eu ensino para os nossos mentorados. Antes de fazer qualquer coisa, pare, respire e pergunte. Isso vem de Deus ou da minha emoção? Aí quando você faz esse exercício de buscar, de respirar, antes de qualquer coisa, é isso que eu quero ensinar agora para você. Aleluia. Diga para alguém, aleluia. Glória a Deus, tão certo como o ar que eu respiro. Quero soltar uma música para você e quero... Júnior, me fala um pouquinho, tá? Ruas, o que acontece? Onde é que está o... O Espírito de Deus, ele nos traz vida. O rei Davi nos Salmos, ele disse, os mortos, aqueles que desceram à sepultura, nada podem fazer. Observe como nós podemos saber que alguém morreu. A pessoa está no hospital, ela morreu, como você sabe? Quando simplesmente ela para. O sinal de que alguém está vivo é que há movimento. O coração explode, contrai, explode, contrai. E o sangue circula por todo o corpo, há movimento. No momento em que a pessoa morre, você sabe que ela morreu porque tudo parou. Parou de funcionar, então apodrece. E o Espírito de Deus, ele traz a vida. Depois que Deus soprou o Espírito no homem, ele se levanta, ele se movimenta, ele é ativo. Mas antes disso, ele nada fazia. Ele era como um boneco de argila. Nada pode fazer. E a mesma coisa, nós, como nós sabemos quando um crente, ele espiritualmente, ele está vivo e não morto, quando ele tem movimento. Como eu sei que, qual a diferença entre o vivo e o morto? Se eu xingar o morto, ele nem responde, ele não se importa, ele está morto. Se eu cutucar ele, ele não responde, ele não acorda, ele está morto. Se eu falar com ele, de nada adianta. Se eu interagir com ele, isso não tem efeito nenhum. Então,
Quando Jesus diz, ide por todo mundo pregar o evangelho, a gente não faz nada, não responde, morto. Quando ele diz para fazermos obras maiores e não nos mexemos, morto. Quando ele diz para nos arrependermos de nossos pecados e nós continuamos igual, quando nós não reagimos à sua palavra, morto. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o conhecimento, porque o sacerdote de Deus, ele guarda o conhecimento, ele é o mensageiro do Senhor, e nós não buscamos, morto. Mas aquele que está cheio do Espírito de Deus, o Espírito que traz vida, ele responde, ele reage, ele tem vida. Isso é Ruach, traz vida. Amém. E movimenta as águas. Mesmo no caos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ele movimenta. Quando você bate o vento, observe. A gente é 70% água, né? Quando o vento bate sobre as águas, você vê o quê? Movimento. Onde tem o Espírito de Deus, tem vida. Onde tem vida, tem movimento. Você responde aos estímulos que Deus te dá. Por isso que mesmo que o crente, ele caia, mesmo que ele acabe por praticar o pecado, ele não continua igual. A Bíblia diz que o justo, ainda que caia 7 vezes, ainda que caia 1000 vezes, volta a ficar de pé novamente. Não continua igual. Por quê? Por causa do Espírito de Deus, que faz ele se movimentar, que não deixa ele parar, que nos traz vida. Amém? Aleluia. Então diga comigo, sopro de Deus. Diga, vai soprar. O Senhor vai soprar sobre nós nesse dia. O que eu quero ensinar para vocês é que a pessoa sem o sopro de Deus, ela não sente a presença de Deus. Fala para o seu irmão do seu lado, você sente a presença de Deus? Então a pessoa sem o sopro de Deus, ela não sente mais presença. Ela tem o corpo, mas não tem vida. Ela não tem vida interior, não tem poder exterior. É uma vida espiritual, que na verdade não dá mais o espiritual. É uma vida que tem conhecimento da palavra, mas não tem mais presença. Então ela não transmite mais a glória de Deus. Então ela está precisando de um novo sopro. E eu quero ensinar isso para você. A primeira coisa, diga a primeira coisa, todos que estão aqui, você precisa receber Jesus. Eu vou fazer uma oração para você receber Jesus. Quero que você repita comigo esta oração, bem simples, e Jesus vai entrar no teu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta do meu coração e Te recebo como meu único Senhor e único Salvador. Peço que perdoe meus pecados e me dê a vida eterna. A partir de hoje, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entra na minha casa, Senhor. Seja com a minha família, Senhor. Entra no meu coração, entra no meu carro. Quero sentir a Tua presença nesse momento. Você acaba de aceitar Jesus. Jesus está aí, mais perto de você que a sua própria pele. Aleluia. Agora escute só. Próximo passo. Quando Jesus soprou, ele disse, receba o Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio sobre eles. Então nesse momento, nós vamos orar para que o Espírito Santo venha sobre ti. Vai entrar na roda da cura aqui. Aleluia. Diga para alguém do seu lado aí. Hoje o Espírito Santo vai entrar sobre ti, vai vir sobre ti de uma forma muito especial nesta live. Fale para alguém do seu lado. O Espírito Santo virá sobre ti. Você entendeu a mensagem, Noah? Passa para o Noah aí. Vê se ele entendeu essa mensagem. Aqui, irmã. Já deixa fora, aqui ele vai precisar toda hora. Irmão. Fala aí, Noah. O que tu entendeu da mensagem? Fala o que tu entendeu da mensagem. Bom, eu vi que ela é uma mensagem boa, né? Que ensina as pessoas.
Mas da decora, assim, a mente, eu muita coisa também. É? Então eu vou te ensinar aqui e todo mundo vai aprender junto contigo. Fica mais perto. Ó, eu quero eu e o Noah aqui, juntos, ensinando. Se o Noah aprender, eu sei que todos vocês também estarão aprendendo também. Aqui está tocando uma música, tá? Então, certo como o ar que eu respiro. Eu tenho que perguntar se você ouve. Como que você vai sentir a presença de Jesus? Você tem que receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre ti e aí traz a presença. E como você vai receber o Espírito Santo? Diga comigo, pela fé. Então eu vou te ensinar um exercício, vai fazer todo dia. Diga comigo, respiração espiritual. Respiração espiritual. O que é isso? Quando Jesus soprou sobre os apóstolos, eles respiravam, mas não sentiam a presença. Eles perderam esta sensibilidade de sentir a presença de Deus. Então, eu aprendi desde jovem na fé, um livretinho que a gente tinha, falava assim, respiração espiritual. Todo dia antes de dormir, eu sempre fiz isso, hoje faço também outras vezes. Primeiramente, confessar, pedir para Deus tirar tudo de ruim que teve naquele dia, aqui dentro, e diga, Senhor, eu peço perdão, algumas coisas que eu fiz lá no colégio. Não, confere se está saindo ele bem direitinho, tá? Então, você pede perdão pelas coisas que houve, pede perdão pelas coisas erradas que fez, e aí você fala assim para Deus, né? Agora que eu recebi Jesus, eu quero receber o Espírito Santo. Aí você faz uma respiração. Por isso que o nome é respiração espiritual. Ó, falei que vocês iriam respirar diferente a partir de hoje. O que aconteceu, Noah, quando tinha um boneco de barro lá no jardim e Deus soprou no boneco? Lembra? Caiu? Não, era Adão. O que aconteceu? Ele viveu, se tornou uma alma vivente, certo? Então, a primeira coisa que tu fez na Terra, o que nós fizemos a primeira coisa? Então, vou fazer quando tu é o boneco aqui, tá? André, vê se tu pega melhor eu e ele aqui, vou brincar aqui com o Noah, que daí vocês vão aprender. Ó, tá boneco deitado, faz aí. O que Deus fez? Soprou aonde? Soprou no nariz dele, nas narinas. Entrou o ar. O que ele faz? Faz assim. Primeira vez que entrou ar no pulmão. 1, 2, 3 e... Eixe. Segura. Então diga, Deus está dentro de mim. Deus está dentro de mim. O sopro de vida está aqui. O sopro de vida Aleluia. está aqui. Então, querido, você que está assistindo, aprendeu isso? Você já tem o sopro de Deus. Então, vamos lá. Agora solta o ar. Você respirou. Inspire. Segure. Conte até 4. 1, 2. Diga, obrigado, Senhor, pela vida. Solta. Toda vez que você respirar, você está se enchendo de Deus. E não percebe. Entendeu o que Jesus falou? Vocês precisam do Espírito Santo? Então vamos de novo. Agora eu vou pedir para o pessoal aqui mudar está um pouquinho escuro e tal, né? Mas vamos acender a luz agora. Então vamos lá, só um pouquinho. Quando Jesus soprou sobre os apóstolos, aleluia, diga aleluia. Aleluia. Jesus soprou e trouxe luz, trouxe conhecimento. Vocês têm Deus, mas vocês estão desanimados, vocês estão tristes, vocês não estão percebendo o que há de mais importante na vida de vocês. É o ar que você respira, é o sopro de Deus em você que faz, o teu pulmão faz isso aqui. Vamos fazer rápido isso aqui. Sopra lá. Quando tu está correndo, não sente assim? Sim. O que é aquela rapidez? Vai lá. Igual na corrida lá. Hã? Igual naquela corrida que eu corri. Lembra? O que é isso?
Eu estou fazendo o sopro vir mais rápido, o ar mais rápido, mais rápido, mais rápido. Eu estou vivendo, louvando. Aleluia. Olha, mano. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Muito bem. Agora chega mais perto, nós vamos tocar aqui. Ó, vamos cantar aqui. Está aqui? Deixa eu ir longe daqui. Ó, olha o hino. Então, certo? Como o ar que eu respiro. Aliás, não, eu errei aqui. O Azar, canta direito, ou eu que estou errando. Ó, vamos de novo. Deus está aqui, ó. Solta aí. É que aqui no estúdio não tem o som, né? A caixa, vai lá. Vamos ver. Deus está aqui. Aleluia. Está aqui. Coloca a mão. Certo como o ar que eu respiro. Com a manhã que se levanta. Vamos. Certo como a Eu te falo e tu pode me ouvir. Olha, tão certo como você vive. Você vive, você está vivo. está Aqui. aqui. Aleluia. Deus está aqui. Então, Certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Ele está aqui. Aleluia. Então diga comigo, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. Eu quero abençoar você agora, declarando isso. Ele está. E eu quero soprar. Noa, nós vamos soprar. Quando eu inspiro, quando eu encho o pulmão de ar, eu estou me enchendo de Deus. Quando eu estou cheio de Deus, eu posso fazer o que Jesus fazia. Os apóstolos, quando receberam o sopro, sabe o que aconteceu? A partir daquele momento, eles começaram a ter luz, entendimento, revelação, para se preparar para o revestimento do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Então diga, recebi o Espírito Santo. Eu quero que você afirme isso para você 1000 vezes por dia. Deus está aqui. Tão certo como eu respiro, cada vez que você respira, é o testemunho de que Ele está em você, você está vivo, e se você vive é porque está cheio de Deus. Aleluia. E você pode soprar também esse sopro sobre as pessoas. Você um pouquinho aqui. Você que está se sentindo morto agora em casa aí. Você que está se sentindo nesse momento completamente sem força. Eu vou ministrar você. Eu vou soprar sobre ti. O vento do Espírito virá sobre ti, vai entrar nessa casa. O que aconteceu ali com aqueles apóstolos, eles receberam algo divino, queridos. Eles receberam a grande comissão de Jesus. Eles receberam o ID de Jesus. Eles estavam parados no passado e não tinham vida. Não havia vida em Israel, nem nos sacerdotes. Agora Jesus sopra e os envia. E o que aconteceu no final do Pentecostes, no dia de Pentecostes? Eles foram revestidos do Espírito Santo. Qual a diferença, profeta? No dia que Jesus soprou sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Qualquer crente tem o Espírito Santo. Jesus pagou o preço para soprar o Espírito Santo sobre ti. Receba. Receba o Ruach. Receba vida. Você vai agora, em nome de Jesus, se tem alguém doente perto de você, alguma pessoa, você diga, receba. Receba vida. Receba em nome de Jesus. Receba. O Espírito Santo está sobre ti. Então diga, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo vem, batiza no Espírito Santo, é o Espírito Santo que tem em você. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre ti, com Pentecostes, batismo com o Espírito Santo tem em você. E ele pode te usar para soprar também
É a próxima mentoria. Então agora vamos cantar. Eu quero que você, onde estiver em casa, receba. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre teus filhos, o teu povo, que nesse momento está desanimado como os apóstolos. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, que nesse momento estão passando por uma grande tribulação, e eles não sentem mais a presença de Deus, eles não vivem mais a presença, eles não sentem mais o sopro de Deus, eles não sentem o Espírito Santo. E assim estavam os apóstolos, eles não sentiam, mas o Senhor veio sobre eles e fez com que eles começassem a sentir a presença do Espírito Santo e começaram a cultivar a presença do Espírito Santo. E até que receberam completamente o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Diga comigo, em nome de Jesus, receba. Receba, receba o Espírito Santo. Receba o sopro de Deus. Receba o sopro de Deus. Receba. Receba, viva, ressuscite. Receba o poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba, em nome de Jesus. Numa hora pelas crianças, ora por pessoas que estão doentes também. Para a pessoa receber o batismo do Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe cada criança que está ouvindo essa live ou também que está no hospital ou em alguma emergência. Abençoe elas, as crianças que estão doentes ou com algum problema. Ajude elas nesse momento, mande um anjo, libertar ela disso. Em nome de Jesus, amém. Diga aleluia, amém, amém. Diga amém. Queridos, prepare-se para o Pentecoste. Nossa caminhada vai desses 49 dias, desde a Páscoa até o Pentecoste. E eu quero que você esteja preparado, porque toda essa preparação que Jesus fez com os apóstolos para receber o Espírito Santo é um processo chamado contágio do homem. E é um exercício espiritual que é feito para que eles se aproximem e se preparem para receber no dia que desce o Espírito Santo. Eles precisavam dessa preparação. Então Jesus aqui na terra, ele sopra o Espírito Santo e eles recebem vida de volta. Mas Jesus, ele disse, quando eu subir lá em cima, eu vou liberar, vou enviar sobre vocês o Espírito Santo da parte de Deus, que Deus deu a pedido de Jesus para nós. Então, lá em cima, Jesus, ele sobe. Quando ele sobe, ele apresenta a oferta de vida do seu sangue. E aí, então, vem o Espírito Santo como Pentecoste. As pessoas normais, os crentes normais de Israel, eles continuaram, só que continuaram sem aquela vida de Deus. Mas aqueles que receberam o Espírito Santo, eles receberam a vida de Deus, o zoe de Deus. Diga que assim seja, que assim seja. Aí quando eu mandei acender a luz, tinha falado a luz. Mas agora eu quero que você, onde você estiver, que você envie essa mensagem para alguém. E se você está nesse momento com a dificuldade física, emocional, material, espiritual, você precisa da vida de Deus, do Espírito Santo de Deus. Você precisa agora, nesse momento, simplesmente uma entrega. Você é pastor, você é missionário, você serve a Deus e você não está sentindo mais. Pense nessa mensagem. E eu peço, envie aqui que eu vou enviar para vocês essa mentoria que eu passo sobre como que nós podemos ficar cheios do Espírito Santo e receber o Espírito Santo. Diga pela fé. Diga pela fé. Então, todo dia de manhã, esse aqui é um hino que eu gosto de ouvir. Eu fico ouvindo e dizendo, tão certo como eu respiro, a presença dele. Então, por isso que eu estou fazendo essas lives, para praticar com vocês a presença. Não tem outro objetivo. Praticar a presença. Porque eu tenho vivido muito afastado, né? Buscando a Deus sozinho, modo caverna, modo cabana, modo retiro. E quando eu vejo,
milhares de pessoas com uma fome enorme, como a gente viu aqui na escola profética, as pessoas com uma fome de Deus, pessoas desejando mais, não queria sair da presença de Deus. Então quero que você pratique isso. Diga respiração espiritual. Ó, você inspira e sinta Deus. Estou cheio de Deus. Diga aleluia. A prova de que Deus está em você está no pulmão. O ar que você respira. Este é o sopro de Deus. E agora? Vai duvidar que Ele está aí? Vai ser como Tomé? Ou você vai começar a respirar diferente? Então vamos lá. Meditação profética é uma das aulas que eu dou na escola. Se você quer aprender, entra na escola. E uma das aulas que eu coloco é esta. É a meditação dos profetas. Eu uso as 4 letras do nome de Deus. Você sabia que a primeira letra do nome de Deus, eu vou dar uma aula sobre isso, então não vou falar muito, mas esta aula eu falo as 4 letras do nome de Deus. A primeira letra, o Yud, ela é uma palavra, é uma semente, é o início, semente. Mas a segunda letra é o sopro. A segunda letra é o sopro. Então essa letra do sopro, Vav, ela é uma letra, aliás, o Vav está no meio, né? A primeira letra fala de semente, a segunda letra fala de sopro, a terceira letra, Vav, fala de juntar, e a outra fala de sopro também. Então esse sopro que vai e que vem está nas letras do nome de Deus. E esse sopro, o primeiro sopro de vida, representando a primeira letra do nome de Deus, do sopro, esta letra, essa sopro sumiu. E o Vav é uma letra que une os 2 sopros e as 2 letras. E Jesus é o Vav, é aquele que faz conexão, Deus e o homem. E a partir de agora você é um Vav, você é alguém que também pode fazer a conexão. Aleluia! Eu quero abençoar você que prega a palavra de Deus. Dizer, nesse momento, o Espírito Santo está enchendo você. E você vai, a partir desse momento, 24 horas, se colocar na presença dele e dizer, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor vive. Eu sei que agora é o tempo do Espírito Santo habitar nas pessoas. Então eu quero te receber, Espírito Santo. Quero que o Senhor encha todo o meu corpo, meu ser, cada célula, cada molécula. Eu quero ser enviado para soprar vida sobre as pessoas. Assim como o Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo, ressuscitou, eu recebo o Espírito da ressurreição, o Espírito Santo de vida que vai me dar, manter a minha vida eternamente. Diga aleluia. Deus te abençoe, queridos. Shabbat Shalom para você. Fique com Deus. Eu quero encerrar essa live com um hino que eu gosto. Se quer sentir a presença de Jesus, então você cante um hino falando de Jesus. Quer sentir a presença do Espírito Santo? Cante um hino falando do Espírito Santo. E cante. E mentalize que Ele está ali. Ele está. Tão certo como o ar que você respira. Deixa eu dar um alô para o pessoal aqui. Tânia, Deus abençoe. Queridos, ver quem mais está por aqui. Essas letrinhas desse celular aqui, só com óculos, né? Ó, José Roberto, Deus te abençoe. Maria Xavier, Líria, Sueli, com Deus. Tânia, Shabbat Shalom. Deus abençoe. Líria Piuco, Deus abençoe. Josi,
Aleluia. Ô, queridos, cadê o selinho? Cadê o selinho? Não vi selinho hoje. Geração Jubilar, Gabi, José, Miguel, Jonathan, pastora Célia, Maiara, aleluia. Obrigado, Maiara. A De Franceschi, Sônia De Franceschi, Tiago, Deus te abençoe, Tiago, a Cláudia, Isaac, a Daça, pessoal do Faxinal Soturno, Janete, Deus abençoe, Júnior Oficial, Bianca Lages, Deus abençoe, pastora Bianca de Lages, Deus abençoe, Patrícia Eduardo, entrou na escola de profetas, então você vai ter todas essas aulas dele, todas essas aulas lá. Ó, Juliana de Resende, Rio de Janeiro, Ruana, Deus abençoe, Bruno Ramalho, querido, tá bonito aí na foto, Bruno. Deus, aí ele comprou um selinho. Bruno, me salvou aí, Bruno. Um selinho, vai espalhar essa live para muitos lugares. Vai lá, cadê o próximo selinho aí? Noah, toca um selinho lá. Eu nem sei o que é selinho, sei que pessoas acessam mais bota um selinho, todo mundo ouve a live, vai para muita gente, vai multiplicar. Apóstolo Romão, Deus abençoe. Vamos encerrar com Galileu. Essa é a minha música, tá? Lucimara, Deus abençoe. A Lucimara entrou também na escola. Poxa, vai crescer muito, viu? Depois a Márcia, eu comprei. Então, botou... Volney Tavares. Volney. Família Tavares, uma família muito abençoada. Aleluia. Então, Bruno, Deus abençoe. Comprou mais um selinho. Glória a Deus. Aleluia. Pai, abençoe minha mãe, Romilda. Faz 93 anos amanhã. Então Lira, Deus abençoe tua mãe, 93 anos. Deus abençoe, glória a Deus pela longevidade, né? A Holanda, aqui tem alguém da Holanda, Valzinha Costa Anderson, é isso? Da Holanda, Deus abençoe a Holanda. Apóstolo Romão comprou um selinho. Obrigado, apóstolo, glória a Deus, aleluia. Eu quero que muita gente assista essas lives, que eu quero levar Jesus para as pessoas. Eu sei que ele está voltando e nós precisamos correr. Doralice, Minas Gerais, é aluna, Deus abençoe. O que mais? Esse Júnior não quer dar um tchau aqui, uma palavra, a pastora Mara, alguém mais? Estou encerrando. Giza, bem, o Júnior está com a garganta pior que eu, né? Que eu estava ontem muito ruim. E é porque a gente pegou um frio aqui, trabalhando, suado, atendendo, né? Mas amanhã, se Deus quiser, fazer a viagem, que desde quinta que a pastora está com as malas prontas, mas aí adoece um, e tinha que visitar outro, nasceu nenê, e agora está mais tranquilo, né? Estou devendo para a pastora um descanso, eles estão trabalhando há 30 dias, né? 40 dias, né? Depois, até a escola dá 40 dias, dia e noite de trabalho. Quero mandar um abraço, um beijão aqui para Jô, que está aqui no hospital, junto com o Ricardo. Está aqui um pouquinho fazer um vídeo conferência com ela para dar um abraço. Em nome de Jesus. Aleluia. Shabbat Shalom, queridos e amados. Pastora Mara, dá um oi para todos. Júnior. Emanuele está aí também, para cá, dá tchau aqui, Maria. Um ótimo final de semana para vocês, em nome de Jesus. Aleluia, diga aleluia. Shabbat Shalom, Deus abençoe vocês, bom final de semana. Tu tá aí, Chiquinha? A Tuti. Dá Shabbat Shalom para todos aí. Shabbat Shalom. Júnior, Shabbat Shalom. Oi, Júnior. Shabbat Shalom. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser, viu? Fique com Deus, um ótimo sábado. Deus abençoe vocês. Shalom.